Normalmente quando as pessoas falam de cinema e técnicas utilizadas no cinema, elas falam de filmes de drama ou filmes cult e acabam achando que os filmes de super-herói não usam essas técnicas, né? Mas a realidade é que se eles falharem ou acertarem dentro, conseguir acertar nessas técnicas é o que pode determinar o sucesso ou o fracasso de um filme. E dentro disso daí, a gente resolveu discutir alguns acertos e erros tanto da DC quanto da Marvel dentro desses filmes. Há algum tempo atrás, um cara chamado Patrick Williams, ele fez um vídeo falando sobre a coloração da Marvel e o porquê ele achava as colorações da Marvel um pouco feias. E aí eu acabei estudando algumas outras coisas que ele disse, fui a fundo de outras fontes e eu resolvi fazer algo que não vai falar só sobre a coloração, mas algumas outras técnicas também, tanto de erros como de acertos da Marvel e da DC. E antes de você tentar ficar aí se perguntando o que é uma coloração, eu vou fazer uma explicação rápida sobre coloração, a introdução, e aí vou explicar como ela está sendo aplicada dentro do cinema, tanto pela Marvel quanto pela DC, e algumas outras coisas também, então vamos lá. Conhecido como Color Grade, esse processo de gradação de cores é tão importante que existem profissionais especializados somente nessa área, e os caras ganham uma bolada fazendo isso, além de prêmios também, tipo o Oscar da beleza. Dentro do processo de coloração, o colorista, como é chamado o profissional da área, não chega só pintando as coisas por aí, tipo deixando com cara de cinema. Normalmente o diretor do filme ou o diretor de fotografia acompanham esse processo. Mas aí você pergunta, por quê? O processo de coloração diz muita coisa sobre o que se passa na cabeça do personagem, ambiente e história do filme, como por exemplo o filme The Lobster ou A Lagosta. O filme conta a história de uma humanidade distópica onde a amargura e a solidão estão presentes, mas também há certo estranhismo no roteiro, e para que o público sinta essa melancolia e a falta do amor no ambiente do filme, a coloração usada foi um tom sépia fraco desbotado com azul esverdeado, uma coloração Orange Teal, só que opaca, que transmite a sensação de que algo falta ali naquele lugar, de que as coisas não vão bem. No filme Manchester à beira-mar, o tom também é o Orange Teal, que não chegam a trazer a sensação de vazio e tristeza que o personagem do Casey Affleck sente durante a trama. Dentro do processo desse color grade, os tons pretos estão bem definidos e o verde, azul, laranja e vermelho estão de alguma forma sempre presentes em alguma cena. O colorista foi Jack Larris e ele disse que tudo isso foi proposital. Ele manteve o brilho do filme e as cores fortes presentes mesmo em momentos de alta tristeza, para que as cores não falassem mais alto que a situação. Ele não queria esconder as emoções dos personagens na coloração do filme. No filme Mad Max, a coloração é forte e também é um Orange Teal, e traz impressão forte de deserto e poeira, e é uma das colorações mais bonitas que eu já vi. Pra você ter ideia da importância do color grade, as cenas noturnas de Mad Max foram gravadas de dia para que o diretor pudesse ter o máximo de detalhes e depois passou pelo processo de color grade que mudou o ambiente do dia pra noite. Então aqui você pode ver que a coloração pode ser usada de diversas formas no cinema e por isso ela é tão importante. Dentro do universo de heróis, ela serviu para dar identidade aos estúdios, então se o tom é mais escuro, mais azulado, sabemos que é DC, e se tem um tom mais opaco, sabemos que é da Marvel. Mas a questão é, o porquê que Patrick está certo quando ele diz que a coloração da Marvel é meio feia. Com o tempo, os filmes da Marvel adotaram uma coloração meio terrosa, ele chega a comparar uma cor de asfalto meio sem vida. Acredita-se que isso traz mais realismo pro filme, mas um filme onde heróis com armadura de ferro, monstros verdes, guardiões da galáxia habitam, necessita mesmo desse realismo? Patrick coloca lado a lado a cor original da Marvel, uma coloração que pra ele aliviaria essa carga aí de realismo e daria beleza e vida pros filmes da Marvel. Que é o que acontece no Homem-Aranha de Volta ao Lar. Aqui as cores estão mais presentes, mais vivas e quando o Homem de Ferro aparece fica até mais bonito porque o vermelho da sua armadura salta na tela. Sabemos que a Marvel tem muita vantagem sobre a DC em termos de roteiro, mas quando o assunto é color grade, a DC é muito mais ousada.
Mesmo que Snyder tenha adotado um tom sombrio em seus filmes, temos ainda assim a forte presença de cores, por exemplo o uniforme do Superman. Mesmo sendo um azul mais denso que o comum, o vermelho e o azul escuro saltam na tela quando ele aparece. Na batalha final em BVS, as cores também estão muito presentes, elas são escuras, mas de certa forma são vivas. A realidade é que você se pergunta agora, pô, mas se a DC ela acerta nessa técnica no cinema mais do que a Marvel, por que ela não consegue fazer com que o público se identifique com o herói, né, com o personagem dela? E tá aí exatamente o erro tá no personagem da DC. Ela é diferente da Marvel, que usa uma técnica já utilizada há muitos anos, tanto em livros como em cinema, que é a jornada do herói, criada por Joseph Campbell. A DC tem fugido um pouco disso daí, ela não tem conseguido fazer com que os personagens dela cativem o público. E é esse o problema, a gente acaba não se importando muito com os personagens deles. Eu vou explicar de forma muito rápida e bem precisa como funciona a jornada do herói. Situação normal, aqui é onde começamos. Chamado para a aventura. O herói recebe uma mensagem misteriosa. Um convite, um desafio, ajuda. O herói precisa de auxílio, provavelmente de alguém mais velho e mais sábio. Partida. O herói cruza o portal de seu lar, normal e seguro, e entra no mundo especial e na aventura. Não estamos mais em casa agora. Testes. Ser um herói é um trabalho duro. Nosso herói soluciona um enigma, esmaga o monstro e escapa de uma armadilha. Abordagem. É hora de encarar a maior provação, o pior medo do herói. Crise. Essa é a hora mais obscura para o herói. Ele enfrenta a morte e pode ser até que morra, apenas para poder renascer. Recompensa. Como prêmio, o herói reivindica algum tesouro ou desfecho. Esse pode variar entre as histórias. Os monstros se curvam diante do herói ou o perseguem enquanto ele foge desse mundo peculiar. Retorno. Depois de toda essa aventura, o herói retorna ao seu mundo normal. Nova vida. Essa missão mudou o herói, ele sobrepujou sua vida anterior. Resolução. Todas as tramas do enredo são resolvidas. Situação normal, mas elevada a outro nível. Nada é o mesmo uma vez que você é um herói. Agora vamos aplicar isso a um dos filmes da Marvel. E que tal o filme que abre o Marvel Universo do cinema? O Homem de Ferro de 2008. Tony Stark é um grande negociador de armas e ganha dinheiro vendendo armas que matam e assolam outras pessoas. Quando questionado sobre isso, ele debocha. E até é sequestrado, mantido em cativeiro e ameaçado por terroristas que utilizam as armas da indústria Stark. Dentro da caverna, ele encontra um possível amigo, o tal assistente que faz o chamado para ele. Diz que só ele pode tirá-lo dali. Mas Tony diz que não pode fazer nada por eles e diz que vai construir o míssil que os terroristas tanto desejam para que depois sejam soltos. Até que chega um ponto onde ele percebe que não vai ser solto e precisa tirar os dois dali e começa então a construir com partes do míssil uma armadura. Depois que ele sai dali, ele percebe que não consegue mais vender armas e que agora ele decide salvar as pessoas. Tony tem uma motivação do porquê não quer continuar na indústria de armamento. E ao contrário do que ele fazia ao debochar das pessoas, agora ele sente o dever que quer acabar com o terrorismo e morte por armas no mundo. Você sente no fim do filme que Tony Stark evoluiu, ele cresceu como pessoa. Ele não tem só uma armadura de ferro, ele é alguém que você admira mesmo sem ela. O herói não é o Homem de Ferro, e sim o Tony Stark. O filme passou por todo o ciclo da jornada do herói. Ele saiu da zona de conforto, recebeu o chamado, atendeu, enfrentou seu inimigo, voltou para o seu cotidiano, mas agora ele é diferente. Agora vamos avaliar DC. O maior problema deles são os personagens, já que não nos importamos com eles. Você já parou pra pensar? Tipo, o filme da DC, sabe, efeitos especiais, não é nada disso, calma aí. Filho. Uniformes são bons, efeitos são bons,
O fato é que eles não têm uma personalidade que nos sirva de espelho. Vamos começar pelo filme que deu início ao universo DC nos cinemas, O Homem de Aço. Aqui Superman inicia o filme tirando homens de dentro de um navio em chamas. Ele já mostra quão poderoso ele é. Depois disso, ele viaja pelo mundo de trabalho a trabalho e ainda não sabemos qual a motivação dele para ele querer salvar a humanidade. E em todo o filme, a única mudança que vemos nele é quando ele resolve fazer a barba. No começo do filme, ele destrói um caminhão de um cara só porque o cara foi rude com ele, e no fim do filme ele destrói um drone militar porque eles deixaram ele irritado. Não vemos o que motiva ele a salvar ninguém, ainda mais que quando ele era criança o pai dele dizia pra ele não fazer isso, mas que um dia de alguma forma ele ia ser herói, sei lá por quê. Tipo, deixa a galera morrer agora e depois ajuda a outra galera, e essa galera de agora vai ter azar, mas depois tudo bem, e nessa daí ele acaba até deixando o pai dele morrer. Ou seja, ele tem mais motivo pra odiar a humanidade do que para realmente ajudá-la. Robert McKee, em seu livro History, ele disse o seguinte: pois o verdadeiro caráter de um personagem é revelado nas escolhas que um ser humano faz sob pressão. Quanto mais pressão, mais profunda é a revelação. Mais verdadeira para a essência do caráter do personagem é a escolha. Isso que revela a verdadeira natureza daquele personagem. Pressão é a única forma de revelar essa natureza verdadeira, até porque essa é a forma com que a natureza humana se revela. Ele diz basicamente que a escolha que ele vai fazer quando estiver sob pressão é o que vai determinar o verdadeiro caráter dele, exatamente quem ele é. Por exemplo, no primeiro filme do Homem-Aranha, dirigido por Sam Raimi, Tio Ben dá aquela lição icônica no Peter. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Logo depois, por uma escolha egoísta de não ter segurado o ladrão que roubou o cara que não pagou ele direito pela luta no ringue, acabou ocasionando a morte do Tio Ben. E depois disso ele decide agir da forma certa e seguir o conselho do seu tio e aceitando as suas responsabilidades. Agora, quando voltamos para o filme do Homem de Aço, fica uma questão aberta. Em que momento ele teve que tomar essa decisão importante que definiria ele como herói? Qual a motivação dele para isso? Isso não existe. Patrick ainda consegue deixar isso mais denso. Quando você pensa no segundo filme da saga Batman vs Superman, onde na maior parte do filme, que tem 2 horas e meia, se você não estiver vendo a versão estendida, onde Superman está focado em ajudar pessoas mesmo não gostando muito da ideia e tentando impedir o Batman de fazer o que ele acha errado, tipo, ir atrás de bandido, o Superman se foca tanto em parar o Batman que esquece de fazer o mais importante: ajudar as pessoas e parar os bandidos. Ele é tão sem noção que aparece de repente enquanto o Batman tá na perseguição, para o Batmóvel, ameaça o Batman, sai voando com a sua capa mona e deixa os bandidos fugirem. Tanto que, quando ele morre, ninguém se importa. Isso não foi um choque pro público, e pelo simples fato de que falta ligação dele com o público. Toleiro e Harley Quinn, que tem mais personalidade que o Batman e o Superman, mas mesmo assim não tem um bom ar que não são desenvolvidos. O pistoleiro é um assassino de aluguel que tem uma filha e não quer que ela pense em coisas ruins dele. E pra isso ele quer mudar de profissão, porque ele não gosta do que ele faz pra viver. Mas quando finalmente está prestes em atirar uma bomba pra matar um vilão, a sua filha aparece como em uma visão dizendo pra ele não fazer isso. Tipo, what the fuck? Sem contar a falta de conectividade entre o grupo de vilões, o furo tosco no roteiro onde o vilão do filme foi criado pela própria Amanda Waller, sem necessidade ou explicação realmente plausível, e não podemos esquecer do El Diablo, que chama eles de família, sem sentido nenhum. Eles não tiveram momentos fortes para que ele diga isso daí. E o Deus Ex usado para matar o vilão secundário também é ridículo. Mas não é sobre isso que estamos falando. Mesmo que a DC tenha esses erros, uma coisa nós temos que admitir. E isso o próprio Patrick também admite e tem muita razão quando fala. A DC tem temas musicais realmente memoráveis. A diferença dela pra Marvel é isso, e sem contar a coloração vibrante dos seus filmes e elenco também são muito bons. Não que o da Marvel não seja, são ótimos também. Sabemos que Snyder e a companhia dele querem ter um olhar realista de como seria se tivéssemos heróis aqui na Terra. E temos que admitir que ele consegue passar essa sensação de pânico e estranhismo, mas muito mal executado. O fato é que os dois estúdios têm seus pontos positivos e negativos, e é muito bom pra nós que eles estejam tentando trazer o melhor deles. E nós, como fãs, não precisamos fazer disso uma guerra com dois lados, mas sim, nós podemos apreciar os dois universos e apenas agradecer por estarmos vivos na melhor época para sermos nerds. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui o campo de comentário aberto, tanto para alguma crítica construtiva,
quanto para uma pauta que vocês queiram que seja traçado nos próximos vídeos. E para coisas que a gente possa discutir também, temas que vocês possam abrir pra gente conversar também em algum próximo vídeo. Curta o vídeo, assine o canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo.